Bendito seja o nome do Senhor. Profundamente gratos a Deus por a gente estar aqui no templo para nós tratarmos deste assunto tão relevante. E eu vou começar o texto desta noite, um texto bem clássico, eu posso dizer conhecido de toda a igreja, que é o texto do livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, do verso 7 até o verso de número 12. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, do verso de número 7 até o verso de número 12. Glória a Jesus. Eu gostaria de que vocês acompanhassem comigo nesta noite em leitura silenciosa. Hoje vocês não precisarão ler, está sendo filmado, então eu vou fazer a leitura sozinho, tá bom? E você acompanhe comigo. A epígrafe do texto fala que não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Verso de número 7 diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que vos não consuma o fruto da terra, e a vide no campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podeis assentar. Muito obrigado. Querida igreja, me dê a sua valiosíssima atenção para a gente tratar deste assunto que julgo ser importantíssimo, porque isto faz parte das doutrinas bíblicas. Isso aqui é um compêndio doutrinário, é parte da doutrina da nossa mordomia cristã. E eu gostaria de tratar este assunto e fazendo um apelo a todos vocês, que vocês estejam nos demais cultos doutrinários para que a gente consiga dar sequência e a gente ouça a meiga voz do Senhor e a voz bondosa do nosso Deus querendo nos abençoar, porque é assim que Deus vai fazer nestes dias conosco, nos abençoar por intermédio da sua palavra. Então, eu quero começar pedindo a sua valiosa atenção para que a gente destaque o livro do profeta Malaquias, porque a gente começa por ele e nós vamos fazer comentários com vocês, exposições de texto, tratando isto tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
esperando de que a gente, ao discorrer os assuntos, a gente veja a manifestação da mão de Deus nos ajudando a compreender a doutrina bíblica. Isto, eu estou certo que o nosso coração vai estar dilatado, aberto, porque Deus, olhando para o meu e para o seu coração, não achando dureza, nem resistência à palavra dele, aí está o segredo da manifestação da bênção do Senhor sobre nós. Então eu começo dizendo para vocês que o profeta Malaquias, ele é chamado por Deus para profetizar em um tempo muito sombrio, em um tempo de muita crise, um momento crítico da história do povo de Deus. O profeta Malaquias está sendo chamado por Deus para entregar uma mensagem muito confrontadora. A mensagem deste profeta vai de encontro ao povo de Deus, povo de Judá. Deus está colocando a mensagem no coração e na boca deste profeta. A mensagem que o profeta entrega é devido à apostasia que o povo de Deus está vivendo. As marcas desta apostasia que o povo de Deus ele está vivenciando, e é uma história muito triste. Você lê o livro do profeta Malaquias, você sente tristeza em ver o declínio espiritual do povo, o abandono da vida de fé, uma pessoa e uma nação se distanciando de Deus de forma proposital. E as marcas desta apostasia, ela vem com o indiferentismo e com a insensibilidade do povo. Essas são duas marcas que são registradas na história da apostasia deste povo, porque o indiferentismo, ele se manifesta no meio do povo de Deus quando a apostasia está fazendo parte do coração de uma pessoa, de uma família ou até de uma nação, da seguinte forma: o indiferentismo faz com que a pessoa, tendo conhecimento da verdade, sabendo de deveres, sabendo dos compromissos, sabendo do que precisa fazer, e ele faz pouco caso de todas essas coisas. Então o indiferentismo é um fator muito terrível, porque o indiferentismo mostra, revela a apostasia de uma pessoa ou de uma nação, como é o caso aqui. O outro fator está relacionado à insensibilidade. A insensibilidade, ela é a irmã gêmea do indiferentismo. Só que a insensibilidade está relacionado ao fator de que a pessoa não consegue ter sentimentos de reconhecer aonde precisa melhorar, aonde precisa mudar. Ele está insensível. Ele não consegue ter nenhum sentimento de amor, de piedade, de compaixão, porque a insensibilidade faz parte da vida de tal pessoa. Então estas duas marcas eram os principais fatores que denominavam a apostasia no meio do povo de Deus, no momento em que o profeta Malaquias vai entregar esta mensagem. Ele profetiza por volta do ano 445 a.C., e seu nome é Meu Mensageiro, ou Mensageiro de Jeová. É aquele que está com a mensagem de Deus.
é aquele que recebeu a mensagem de Deus, é aquele que está pronto para falar em nome de Deus, é aquele que recebeu uma mensagem do Senhor para entregar. Então o nome Malaquias vem recheado de uma graça de Deus, porque ele recebe do Altíssimo a mensagem para entregar, e Malaquias vai entregar a mensagem de confronto para Judá, e ele vai ter muita fidelidade na entrega desta mensagem. Ele não muda a mensagem, ele não desvia a mensagem, ele não modifica a mensagem, ele entrega a mensagem na íntegra, na sua totalidade. E a gente vai começar a discorrer o livro do profeta Malaquias, e a gente vai começar desde o capítulo 1 até chegar ao capítulo de número 3, aonde nós lemos, para que a gente possa ter uma compreensão. Na verdade, vocês bem conhecem que o livro do profeta Malaquias é de apenas 4 capítulos. Até muito fácil da gente fazer uma leitura em poucos minutos, porque apenas 4 capítulos fica muito fácil para que a gente discorra a leitura. Mas eu vou fazer uma introdução do capítulo 1 e do capítulo 2, para que a gente entre no capítulo de número 3. Vocês vão compreender que no capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, Deus, irmãos, que conhece tudo, que conhece o coração do homem, que sabe de todas as coisas, Deus vai dirigir a sua voz por intermédio do profeta Malaquias, fazendo correções no meio do povo. Deus vai tratar sobre pecado do povo. Deus quer trazer uma orientação, uma advertência, para que o povo se volte para Ele, tenha conhecimento da vontade de Deus, ou da vontade dEle. E Deus dirige a sua palavra e fala com o povo de Israel de uma forma confrontadora. É por isso que no capítulo 1, no verso de número 1, vai aparecer os versos aqui no Data Show para vocês. Vocês vão ver que o texto que se inicia no capítulo 1, verso de número 1, Malaquias vai dizer o peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. A palavra peso aqui quer dizer contra Israel. É a palavra confrontadora. Deus está confrontando Israel. Por isto que é a autoridade da palavra que Malaquias recebe, mas da parte de Deus. E vocês vão perceber que em cada momento que Deus vai dirigir a sua palavra, falando com Israel, Israel vai dar uma resposta para Deus. Vocês vão perceber que o livro, ele vai discorrer em uma fala de Deus e uma resposta do povo. Deus falando com o povo e o povo dando resposta para Deus. Só que as respostas que o povo dá para Deus são respostas muito arrogantes. O povo não responde a Deus de forma positiva e com obediência. Vocês vão ver que Deus manifesta a sua voz no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. E a arrogância está fazendo parte do coração do povo de Deus. Era para o povo responder de forma amorosa, era para o povo responder a Deus de forma reverente, demonstrar submissão. Só que eles vão responder a Deus de forma muito dura. Imagine o povo respondendo ao Criador, respondendo a Deus de forma arrogante. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já tivemos a dura experiência quando a gente fala com alguém e você fala com uma pessoa de forma amorosa
e a pessoa te dar uma resposta muito grosseira, muito dura, parecendo como se uma pessoa não tivesse nenhum tipo de conhecimento, de educação. E é isso que o povo vai responder, essa forma que Deus vai responder. O verso de número 2, do capítulo 1, Deus começa na história demonstrando amor para eles. Deus começa a demonstrar, manifestando uma fala, dizendo que ama este povo. O verso de número 2, vocês vão olhar aqui no quadro, e ele vai aparecer aqui, eu não vou olhar para lá, e vou estar falando com vocês. Deus diz para o seu povo: eu vos amei, diz o Senhor. Olha que expressão maravilhosa. Quantos de nós não gostaríamos de ouvir de Deus: eu te amo? Quantos de nós não se sentiria sensibilizado por uma fala de um profeta, por uma revelação de um sonho? Deus vira você e diz: eu te amo, meu servo. Como Daniel ouviu de Deus: meu servo amado, homem muito amado. Que consolo, que conforto ouvir isto da parte de Deus. Porém, quando Deus começa a dizer que isso já seria o suficiente para o povo, porque eu penso, irmãos, e eu tenho certeza que vocês concordam comigo, que a gente entender que Deus nos ama, isto é motivador, irmãos. Isto é precioso para a nossa alma. Isto é confortador para a nossa vida. Saber que Deus me ama, que Deus te ama, que Deus nos ama. E Deus, no verso de número 2, diz: eu vos amei, diz o Senhor. Mas olha a expressão do povo: mas vós dizeis, em que o Senhor nos amou? Imagine que arrogância, que questionamento duro para com Deus. Você pode questionar o pastor, irmãos, dizer: pastor, o senhor me ama? Mas em que o senhor me ama? Me prova que o senhor me ama. É isso que eles estão dizendo para Deus: Deus, em que o senhor nos ama? Prova para nós que o senhor nos ama. Que arrogância tremenda, irmãos. Que estupidez, que insensatez deste povo arguir a Deus. E qualquer um, irmãos, que tenta arguir a Deus, não vai conseguir ganhar ele nos embates do diálogo e da fala. O dia que Jó tentou arguir a Deus, falar, e ele falou, e Deus disse: cinge os teus lombos, porque agora eu vou te perguntar, e tu me responde, se você pode responder. Só a primeira pergunta para Jó: onde estava tu quando eu fundava a terra? Responde-me, diz o Senhor para Jó. Responde-me se você tem capacidade para responder. Irmãos, nunca queiramos cair em um confronto de debate com nosso Deus. Com Deus é reverência. Com Deus é postura de se dobrar para Ele, porque Ele é Senhor. Ele é soberano, Ele tem controle de tudo, e ninguém pode arguir a Ele, porque Ele, irmãos, pode responder qualquer pergunta que você fizer a Ele, mas você não vai responder uma pergunta se Ele te fizer. Você, não temos capacidade para isso, irmão, a gente é muito pequeno. E eles estão respondendo a Deus de forma grosseira: em que o Senhor nos amou? E Deus vai provar para ele, porque Deus, irmãos, faz questão de provar as coisas. Deus não é como a gente. Deus diz para Judá: olha, eu aborreci a Esaú e amei a Jacó. O que Deus estava dizendo? A gente não tem tempo para tratar isso. Eu estou fazendo uma introdução para chegar no capítulo 3. Deus está dizendo: olha, os descendentes de Esaú, que são os edomitas, eu aborreci eles. Esse povo foi adversário do povo de Deus.
E Deus sempre parou à frente dos edomitas, não permitiu que esse povo prevalecesse sobre o povo de Deus. Mas ele disse: eu aborrecia Esaú, mas eu amei a Jacó, eu amei os descendentes de Jacó, que são o povo que tem recebido a herança e as promessas de Deus. Neste caso, Judá aqui, eu amei a Jacó, eu demonstrei meu amor, e eles estão numa insensibilidade, num indiferentismo, e eles estão dando respostas para Deus, grosseiras. E aí o capítulo se segue, o capítulo de número 2, vocês vão encontrar textos onde o povo continua dando resposta, mas nós vamos para o capítulo 3, verso de número 17, vocês vão ver outra resposta grosseira que o povo dá. Eu vou voltar para o 3, a partir do verso de número 7, mas vou destacar o verso de número 17 do capítulo de número 3. Vocês vão ver que mais uma vez o povo vai dar uma resposta grosseira. O verso de número que eu destaquei para vocês, de número 17, o texto diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que serve. Coloca o verso 2, verso de número 17, por favor. Eu acredito que eu errei o texto, mas é 2,17. Isso, é esse aí. O texto diz: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Olha que afronta do povo. Eles estão dizendo: qualquer um que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. É a mesma coisa que eles dizerem que Deus comunga com o mal, que Deus não pune ninguém, que Deus não trata com retidão, que Deus não tem nenhum tipo de juízo sobre aqueles que são maus. Qualquer um que faz o mal, passa aos olhos do Senhor como bom. Que coisa tremenda! E Deus está perguntando, Deus está dizendo: vocês me enfadam com as palavras de vocês que estão sendo agressivas, e vocês ainda dizem: em que é que nós estamos te enfadando? Aqui tem um cinismo tremendo, irmãos. O cinismo está fazendo parte da vida do povo. E aqui eu quero destacar um fato importante para começarmos do verso 3, a partir do verso de número 7 em diante, porque vocês estão vendo, notando, todas as respostas que o povo está dando de forma arrogante, conforme eu falei, e notem que cada resposta arrogante, Deus, irmãos, está atento à maneira de que cada um está respondendo a Deus. Deus está atento, irmãos, à maneira que eles estão respondendo, porque Deus, irmãos, fica atento quando Ele fala conosco, Ele dá as suas orientações, Ele dá as advertências, e Deus fica atento à maneira como nós respondemos às advertências e às orientações dEle. Vocês querem ver uma coisa? Até no silêncio, a gente está respondendo a Deus. Se a gente não disser nada com os nossos lábios, esteja certo de que aí tem uma resposta de Deus. Ninguém consegue ficar neutro diante de Deus. Não há possibilidade de alguém permanecer na posição de indefinido. Eu não sou nem do lado de cá e nem do lado de cá. Até o nosso silêncio ecoa para Deus uma resposta. E vocês vão perceber que a partir do capítulo de número 3,
O povo está dando resposta, o povo está respondendo a Deus no que diz respeito ao dízimo também. E a resposta que o povo dá a Deus no que diz respeito ao dízimo é uma resposta grosseira, da mesma maneira que está no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, que agora se inicia, que é o assunto sobre o dízimo. O texto do capítulo 1 é para o povo, o texto do capítulo 2 é para os sacerdotes, oferecendo qualquer tipo de sacrifício, oferecendo animal coxo, cego, manco. E Deus está dizendo: vocês estão me enfadando com este culto. E o povo diz: em que nós estamos te enfadando? Que cinismo, que arrogância, que displicência, que indiferentismo, que insensibilidade. Deus está falando e eles estão questionando a fala de Deus. E aí no capítulo de número 3, a partir do verso de número 7, agora a gente entra no texto do dízimo. Deus vai cobrar o povo que diz respeito ao dízimo. Observem que não é o sacerdote que está pedindo. Observe de que não é apelo dos reis, não é apelo das lideranças. O apelo, a ordem emana de Deus. É por isso que Malaquia é o mensageiro do Senhor, é por isso que o nome dele é meu mensageiro. E ele vai entregar a mensagem do Senhor para o povo, para o sacerdote, para os líderes, e para o povo agora ele vai tratar do assunto do dízimo. E o povo, irmãos, vai tratar o negócio com muita arrogância. Ouça isso aqui, por favor. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque Deus conhece o nosso coração, a nossa terra. Como é que a gente reage quando se fala de dinheiro, quando se fala de dízimo na igreja? A gente precisa tomar cuidado que essa arrogância que estava no povo não seja essa arrogância que faça parte da nossa vida. Frases como, por exemplo, lá vem o pastor, lá vai comentar de dinheiro, lá vai comentar de dízimo, lá vai comentar sobre pedir, lá vai comentar sobre oferta, e aí a gente vai fazendo comentários que a gente não tem conhecimento das coisas de Deus da maneira pura, sincera, verdadeira. E o texto começa Deus cobrando o povo de forma muito dura. E eu vou falar para vocês como Deus trata o povo com respeito ao dízimo de forma muito dura. Vocês vão ver aqui no verso de número 7, como é que Deus vai falar para o povo. Olha o verso de número 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Observe esse verso de número 7. Dois fatos aqui importantes para a gente destacar. O primeiro é que Deus está dizendo que desde os vossos pais, dos vossos antepassados, vocês estão desviados. Vocês se desviaram da palavra. Vocês se desviaram de mim. Vocês estão longe de mim. É isto que o verso 7 está dizendo. Vocês não estão perto de mim, vocês largaram a minha palavra, vocês não obedecem os meus mandamentos, vocês estão longe de mim e dos meus estatutos. E a palavra aqui que ele destaca é: vocês vos desviaste. E aí o povo está ouvindo Deus falar, e Deus fala para o povo a seguinte palavra: tornai para mim. Por que Deus está mandando eles retornarem? Porque estão desviados. Se fizer uma exegese do texto, você vai ver que o povo está desviado. O texto no verso 7 começa: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos.
Então, já desde os antepassados, dos pais deles, dos avós, e assim sucessivamente, esse povo está mantendo distância de Deus. Esse povo está indo longe da presença de Deus. Esse povo não está querendo guardar a palavra, a fonte de vida, a vitória para a vida deles. Eles estão longe, desviados da palavra. E Deus então, de forma amorosa, vai dizer: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. O que Deus está dizendo? Se vocês retornarem para mim, eu retorno para vocês. Se vocês vierem a mim, eu vou a vocês. Se vocês se aproximarem de mim, eu se aproximo de você. Texto do Novo Testamento já corrobora isto, quando o apóstolo Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Irmãos, é em Deus, é bem perto de Deus que a gente tem vitória. É andando perto de Deus, na presença de Deus. É por isso que Enoque andou com Deus. É por isso que Enoque fez questão de andar agarradinho com Deus. Porque a fonte da nossa vitória, os segredos está em andar com Deus. Anda com Deus que você tem vitória. Anda com Deus que Deus te prospera. Anda com Deus que Deus te exalta. Anda com Deus que Deus faz proezas na sua vida. Agora ouça isso, porque eu disse que eu traria uma palavra muito dura aqui para vocês. Agora é a hora do gilozinho, tá? Ouça isso. Deus está dizendo: tornai para mim e eu torno para vocês. Aí lá vem o povo com a hipocrisia. Irmão, a gente precisa tomar muito cuidado com a hipocrisia. Fala, irmão, Deus não está interessado no que você diz aqui. Aqui é balela. Falar aqui em cima do altar, irmãos, todo mundo da gente pode falar. Eu quero ver falar aqui o que está aqui. Agora, falar aqui o que não está aqui, que não procede do amor de verdade, daquilo que Paulo diz, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, Paulo diz: nisto pensai. Então a gente precisa, irmão, estar longe da dubiedade, longe da hipocrisia. A gente precisa andar na presença de um Deus, irmãos, que conhece a gente por fora e por dentro. Tem hora, irmãos, que eu me surpreendo quando algumas pessoas vêm conversar comigo. Ora, irmãos, me permita, eu não nasci ontem. Tem gente que está falando aqui, mas a intenção do coração é outra. A gente precisa ter discernimento de Deus, ter conhecimento. Então, quando a gente se apresenta para falar com uma pessoa, a gente precisa ser verdadeiro, irmãos. A gente precisa lutar. O salmista disse: Senhor, expurga tudo aquilo que me é oculto, aquilo que me faz mal, aquilo que não acrescenta, aquilo que não edifica, aquilo que não é honesto, que não é verdadeiro, que não é de boa fama, não pode fazer parte da nossa vida. O salmista disse: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E ele vai responder: aquele que fala verazmente, fala do que procede da alma e do coração, a fala dele é verdadeira. Então eu preciso lutar, irmãos, para quando eu falar com meu Deus, eu falar a verdade, ser sincero, ser honesto. O sábio Salomão, ele disse que a oração do hipócrita é abominável ao Senhor. Irmãos, acredite, tem gente que está orando e falando com Deus, e ele está achando que o que ele está falando com Deus é verdade, como se Deus se deixasse levar por isso, como se Deus não conhecesse o que está no coração. Irmãos, a gente precisa dobrar o joelho e já pedir misericórdia a Deus, porque a gente está entrando na presença de um Deus que conhece o íntimo, que conhece as entranhas, que conhece tudo. E no que diz respeito ao dízimo, as nossas
sabe o que está no coração. Deus conhece. Então a gente precisa ser honesto. E eu estou te estimulando nesta noite, pelo poder da palavra, não da palavra do pastor, pela palavra de Deus. A gente precisa ser honesto com Deus. Honesto. Olha o que o povo vai dizer. O povo vai dizer no verso de número 7, ainda que nós estamos. Deus diz: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Finalzinho do 7. Aí o povo diz: em que havemos de tornar? A hipocrisia, irmã Sheila, do povo. Senhor, voltar para o Senhor em quê? Sabe o que o povo está dizendo? Não temos nada que voltar para o Senhor, não. Não temos nada que retornar para o Senhor, não. Retornar em quê? E eles perguntaram, e Deus então vai fazer uma perguntinha para eles. Alguém consegue responder a Deus? Olha o que o verso 8, quando Deus vai falar, Deus vai dizer para o povo, argumentando primeiro a eles, para depois fazer a pergunta. Deus vai começar dizendo no verso 8, olha aqui no Data Show. Deus diz: roubará o homem a Deus? Deixa eu parar aqui. Deus está perguntando: roubará o homem a Deus? Eu queria que vocês respondessem em voz de coro. É claro que vocês sabem a resposta hoje, mas no tempo do profeta Malaquias, muito difícil eles responderem isso para Deus. Roubará o homem a Deus? Ora, alguém é possível roubar a Deus? Alguém consegue roubar de Deus? Ora, irmão, jamais. Sem condições. Quem é que pode se atrever a tomar de Deus? Quem pode se atrever a tirar de forma oculta, escondida de Deus, aquilo que pertence a Deus? Porque o roubo acontece quando alguém não vê, ou mesmo vendo é tomado à força. Essas são as duas razões de que alguém só pode roubar assim. Deus está perguntando: roubará o homem a Deus? E eu estou vendo o povo respondendo. Olha aqui no texto, não está a resposta do povo, mas está aqui que a gente consegue perceber que o povo respondeu, porque Deus vai falar. Roubará o homem a Deus? Eles disseram assim: não, impossível, impossível. E Deus, vendo o que eles estão respondendo, Deus então vai dar resposta para eles, porque eles disseram não. Embora que o texto não está aqui, mas subentende-se pela fala que Deus vai dizer para ele: todavia, ou seja, vocês estão dizendo que ninguém pode roubar a Deus, todavia vós me roubais. Olha o que o povo ainda vai responder. Olha o cinismo, o indiferentismo, olha a insensibilidade. E o povo vai dizer: em que nós te roubamos? Então Deus vai dar resposta para eles. Sabe o que Deus vai dizer para eles? Está aqui, ó. Nos dízimos. Mas só nos dízimos? Não. Roubando até a oferta, irmão. Como é que a pessoa consegue roubar a oferta? A oferta é voluntária. Irmão, até a oferta alguém pode roubar. Porque quando ele subtrai, ele toma para ele aquilo que deveria ser dado a Deus. Olha o caso lá no Novo Testamento de Ananias e Safira, que tinha tudo para poder entregar uma oferta abençoadora para a obra, retiveram parte da oferta, revelando assim ganância, revelando assim avareza. E a pessoa que é avarento é idólatra. Então alguém pode roubar, não é só no dízimo, é na oferta também. Quando você nega, quando você subtrai, quando você não quer entregar, você pode estar dando uma demonstração de que você está roubando dízimo e oferta. Agora olhe, irmãos, que Deus está dando esta resposta por uma razão. Está no verso 7.
Porque eles estão desviados. Então pense comigo, os obreiros que aqui estão, que são bons de exegese, vocês que são amantes da palavra, pense comigo, se Deus está dizendo que desde os vossos antepassados vos desviaste, Deus está mostrando aqui, a partir do verso 7, uma razão pela qual eles estão desviados, que é o texto a partir do verso 7. Qual é a razão pela qual Deus está dizendo que eles estão desviados? Vocês poderiam dizer para mim? Qual é a razão que eles estão desviados? Porque não estão devolvendo o que é de Deus, é o dízimo. Então guarde isto, por favor. Eu estou imbuído da autoridade de Deus, irmão. Por isso que eu disse que eu vim trazer uma palavra confrontadora e dura para a igreja do Senhor. Ouça isso. Quem não dá dízimo está desviado. Não briga comigo, é o texto. Você não devolve dízimo, você está desviado. Olha o texto, verso 7. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, não os guardaste. Tornai para mim, e eu tornarei para vós. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E Deus vai perguntar, vou provar que vocês estão desviados. Roubará o homem a Deus? Não, não pode roubar a Deus. Todavia vós me roubais. O que Deus está fazendo? Deus, irmãos, está indiciando o povo, enquadrando o povo, irmãos, sendo indiciado em um artigo que na nossa lei aqui penal, nós chamamos de 157, roubo. Não é isso, Kennedy? Militar. 157, a pessoa é enquadrado por roubo. Aqui Deus está enquadrando o povo, chamando eles de ladrão. Queiram ou não, gostemos ou não, quem não dá dízimo é ladrão. Não sou eu que estou dizendo, é Deus quem está dizendo de que quem não dá dízimo é ladrão. Por quê? Porque está roubando. Ei, pastor, começou o culto de doutrina, já começou duro com força. Eu falei para vocês, vem comer o gilozinho na noite de hoje, vem receber a palavra, mas fique tranquilo, porque vai acabar Deus falando com você e prometendo coisas tremendas para a sua vida. Então, irmãos, o texto está dizendo que o povo está sendo indiciado por roubo. O artigo nosso 157, enquadrado por roubo. Aqui Malaquias 3:10. O povo está roubando e tomando de Deus, está sendo ladrão, está pegando, está forçando, e Deus está tratando com este povo. Deus está dizendo, vocês se desviaram. Ora, obreiros que aqui estão, o pastor está correto na exegese? Ou eu estou equivocado? Porque o texto está dizendo que vos desviastes. E aonde Deus prova que eles estão desviados? Quando eles subtraem para eles, eles pegam para ele os dízimos e as ofertas. Aí o verso de número 9, Deus vai dar uma sentença, porque toda pessoa que está sendo condenado, um artigo, pessoa foi indiciado, vai ser levado para ser preso, e aí tem uma sentença, o juiz bate o martelo. E no verso de número 9, vai aparecer ali no quadro, Deus vai dar uma sentença para eles. O verso de número 9 vai mostrar que aquele que procede assim será amaldiçoado. Por que o verso de número 9? Com maldição sois amaldiçoados. E Deus explica o porquê que eles estão sendo amaldiçoados. E Deus diz, porque me roubais a mim, vós
toda a nação. Irmãos, eu vou falar aqui uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele normalmente tratando do assunto do dízimo, ele fala que mais vale 90% com a bênção do Senhor do que 100% sob a maldição. A gente precisa tomar cuidado. Então vale mais 90% com a bênção do Senhor do que 100% sob maldição. Qual que você quer? Você quer ficar com 100%, mas com a maldição? Ou você quer ficar com 90% com a bênção do Senhor? Ora, irmãos, eu não sou louco. Eu quero a bênção do Senhor que enriquece, que não acrescenta dores. Então o verso de número 9, Deus está mostrando: vocês estão me roubando? Então eu vou fazer o seguinte: vocês são amaldiçoados. Vocês estão tudo amaldiçoados. Irmãos, não queiramos ter a experiência de ser amaldiçoado por Deus, por ser ladrão, por roubar a Deus. Porque é Deus quem diz: vocês me roubam, eu amaldiçoo vocês. Ó, não fique pensando que a doutrina do Antigo Testamento, que Deus não trata isso de forma dura no Novo Testamento. Eu disse para vocês, por uma questão de oferta, Deus puniu com morte Ananias e Safira. Não queiramos ter a experiência de sentir, irmãos, os céus fechados para a gente. Não queiramos ter a experiência de ver os nossos negócios, em tudo que a gente colocar a mão, falido. Tudo indo de mal a pior. E lá no âmago da nossa alma, a resposta do Espírito dizendo: eu estou amaldiçoando, eu estou tratando com você, eu estou fechando os céus para você. E Deus vai mostrar nos versículos que seguem como é que Deus amaldiçoa eles. Olha o que Deus orienta a partir do verso de número 10. Agora nós saímos do verso 9, o verso de número 10. No verso de número 10, Deus dá uma ordem para o povo. Deus não está pedindo. Isso aqui está no imperativo, é uma ordenança. Olha o verso 10. Deus diz: trazei. Não é por favor. Deus não está dizendo se possível, se quiserem. Não. Deus está dizendo: trazei todos os dízimos. Agora ouça aqui, por favor, olhando no quadro aqui com o pastor. Vocês observaram que ali está uma palavra assim: todos. Trazei todos. Não é trazei o dízimo, é trazei todos os dízimos. Porque do princípio da Torá, quando Deus fala com Moisés e dá as ordenanças com respeito a dízimo, Deus não manda trazer um dízimo, Deus manda trazer todos os dízimos. Porque para os judeus havia pelo menos 3 dízimos que deveriam ser entregues: o dízimo mensal, o dízimo anual e o dízimo trienal. O dízimo do mês, o dízimo no ano e o dízimo de 3 em 3 anos. Bota aqui, por favor, no quadro, Deuteronômio, do capítulo 14, verso de número 22. A gente fica assim: porque tudo na igreja pede dinheiro, e porque é pedindo dinheiro. Se você fosse judeu, você tinha que dizimar todo mês, você tinha que dizimar de forma anual tudo que você recolheu no ano, e você tinha que dizimar de forma trienal. Olha, irmãos, o povo tem dificuldade de dar o 13º, que deveria entregar, que isso seria uma espécie de dízimo anual. Deveria dar o dízimo de tudo aquilo que recebe, que chega na sua casa como renda. Mal, o nosso povo às vezes dá o dízimo do mês. E
E aqui são 3 dízimos. Olha o verso de número 22. Esse aqui começa falando do dízimo anual. Mas normalmente o primeiro dízimo, o dízimo mensal, era para ser dado para o sacerdote e para o levita. O dízimo do mês era para o sacerdote e para o levita. Essa coisa aí de, porque é tudo para construção, porque tudo é para construção. Você sabia que, biblicamente, o dízimo é primeiro para o sustento dos obreiros? Isso é doutrina no Novo Testamento. Atarás, pois, a boca do boi que debulha? Porventura tem Deus cuidado de bois? Digno é o obreiro do seu salário. Eu não estou aqui defendendo em causa própria, irmão. Sei que Jesus tem poder, tem sido abençoado pelos irmãos, mas eu estou fazendo defesa da autoridade da palavra de Deus. O primeiro dízimo se tirava para os sacerdotes e para os levitas. Agora o segundo é aqui, certamente darás os dízimos. Observe que está sempre no plural. Certamente dará o dízimo, não, certamente dará os dízimos, plural, não é um só. Darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Então esse aqui era o dízimo anual. Agora vamos para o dízimo trienal, verso de número 28. Olha o que diz no mesmo capítulo 14. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então aqui de 3 em 3 anos, o povo tinha que entregar o dízimo de todo o fruto, de tudo que plantasse, de tudo que colhesse. O primeiro dízimo era dos sacerdotes e dos levitas. O segundo dízimo, irmãos, era para que o povo utilizasse esse dízimo para ir para Jerusalém, para a festa sagrada. Lembra a festa que Jesus era levado pelos seus pais, que iam para Jerusalém, para as festas sagradas? Esses dízimos poderiam ser utilizados nessas festas sagradas que era em Jerusalém. Mas o terceiro dízimo, que é esse dízimo trienal aí, ele era para o levita, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Muda para o verso de número 29, que vocês vão ver como é que o texto segue dizendo: então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Então, esse terceiro dízimo, que era o dízimo trienal, era para ser dado para o levita, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Detalhe: o dízimo era de forma igual para cada um destes grupos que eu mencionei. Mais ou menos assim, se é 10%, é 10% para o levita, 10% para o estrangeiro, 10% para o órfão e 10% para a viúva. Então é 40%, Deus que está dizendo. É para entregar de 3 em 3 anos para o levita, para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Por isso que o texto aqui é todos os dízimos. Irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente fica fazendo mesquinhez. Parece que é uma expressão grosseira, mas esse é o termo que deva ser utilizado. A gente vai querer utilizar mesquinhez de uma coisa que é fonte de bênção para a nossa vida. É devolver dízimo com usura, sendo avarento, não querendo dar o que é devido a Deus, devolver o que é devido a Deus, até porque a gente não paga dízimo, a gente devolve. E aí, irmãos, Deus então trata neste verso
de Malaquias, vai voltar o texto, capítulo 3, verso de número 10, dos 3 lados do dízimo. Ouça isso, por favor. Os irmãos estão me entendendo? Deus está tratando aqui de trazer. E aqui tem 3 lados do dízimo. Eu só vou falar de um lado. Não vou falar dos 3. Vou passar pelos 3 agora, mas vou falar um só. E nesse que eu vou falar é aonde Deus vai manifestar a bênção na sua vida. Quais são os 3 lados do dízimo? O primeiro é o lado do povo. Tem que trazer. Você não pode levar para outra igreja, você não pode dar em ação social, você não pode querer ajudar. Isso não é dízimo. Isso pode ser qualquer outra coisa que você queira fazer serviço social. Mas o princípio é, traga. É o lado do povo. O povo precisa cumprir isso. Então esses 3 lados nós começamos. O lado do povo. Cada um fazendo a sua parte. O segundo lado é o lado dos administradores. Para que haja mantimento. Então cabe aqueles que coordenam, aqueles que presidem, aqueles que pastoreiam, eles precisam administrar isso bem. Para qual propósito? Para que haja mantimento. Então, o lado do povo trazer, o lado dos administradores, eles precisam fazer uma boa administração desse recurso para que haja mantimento. Agora, o terceiro lado, irmãos, é o lado de Deus. Eu quero falar do lado de Deus rápido com vocês, porque eu preciso concluir isso nessa noite, porque a gente tem muita coisa para falar para vocês nas outras terças-feiras que virão. O lado do povo, irmãos, Deus está falando com o povo. Deus está tomando a boca do profeta. O profeta Malaquias aponta 4 bênçãos daqueles que estão sendo restaurados da parte de Deus para quem devolve dízimo. Ouça, por favor, eu vou dar os textos para vocês. O lado de Deus, Deus está mostrando 4 bênçãos para aqueles que estão sendo restaurados, que vão devolver dízimo. Primeiro, Deus vai abrir as janelas do céu, verso de número 10. Olha o verso de número 10, o que diz? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim. Aí ele vai dizer, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, Deus está dizendo que a primeira bênção para aqueles que estão sendo restaurados e que vão devolver dízimo, janelas do céu sendo abertas. Irmãos, olha que coisa tremenda. A pior experiência de um crente é sentir o céu fechado. Coisa mais triste da vida de um crente é o crente orar e sentir os céus fechados. É sentir que Deus não atende a sua oração, de que nada vai funcionar, nada vai resolver, porque os céus estão com as janelas fechadas. Mas isso Deus está dizendo, tragam, façam prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu, então Deus está aqui nesta noite prometendo para a gente, para a igreja de Nova Carapina, eu vou abrir as janelas do céu para quem devolver o que é meu. Você crê nisso? Você está recebendo a palavra? Deus está abrindo os céus para prosperar a sua vida, irmãos, para fazer a tua vida próspera para a glória do nome dele. Segunda bênção que Deus vai fazer, Deus vai derramar bênção sem medida. Mesmo verso 10. Verso 10 vai dizer, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Olha que coisa gloriosa. Isso aqui, irmão, é uma bênção sem medida. O que é uma medida? A medida, irmãos, eu poderia dizer para vocês, eu estou com meio copo de água aqui. Isso tem uma medida.
No que diz respeito a Deus, irmãos, não há medida. Ele está querendo vocabulário, o profeta, para falar, mas o profeta não está tendo palavra para dizer. Ele diz, bênção tal. É tanta bênção de Deus, que o profeta está sendo usado por Deus, a ponto de não achar vocabulário na expressão humana, em termos de medida. E ele está dizendo, bênção tal sobre a sua vida, bênção tal sobre os seus celeiros, bênção tal sobre o teu ministério, bênção tal sobre os teus filhos, bênção tal sobre a sua saúde, bênção tal sobre tudo que você colocar a mão. Experimenta ser fiel a Deus, que Deus, irmãos, vai derramar bênção tal sobre a sua vida. Vocês lembram da expressão, quando o apóstolo São João, ele vai dizer, capítulo 3 e 16, o versículo coração da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui não é expressão de amor, aqui é expressão de bênção sem medida, de tal maneira. Ouça isto olhando aqui para o pastor. Eu acredito de que você já tenha sido abençoado por Deus de forma tremenda e maravilhosa. Eu acredito que você tem experimentado muita coisa de Deus, eu creio, porque é assim que vivem os crentes. Mas ouça isto aqui, eu quero que você se volte aqui para o quadro, essa parte aqui, exatamente aqui, ó, bênção tal. Ainda Deus quer fazer isto na nossa vida. Eu sinto nesta noite, irmãos, uma unção de prosperidade da parte de Deus. Eu sinto nesta noite que se Deus se agradar de nós, no estalar do dedo, num piscar do olho, Deus, irmãos, faz chegar coisas tremendas sobre a sua vida. Bota assim a sua mão para o céu. Eu ainda vou orar, mas há de Deus nesta noite vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho. Está vindo nesta noite, eu creio, porque eu estou com a palavra do nosso Deus. E eu vou entregar para você a palavra do nosso Deus. Deus está colocando nesta noite, Deus está fazendo descer do céu, as janelas foram abertas. E Deus está falando para a igreja de Nova Carapina, eu tenho bênçãos tal para esta igreja. Coisas que você ainda não viu, coisas que você não pensou, coisas que não subiu ao teu coração, mas Deus está dizendo, eu vou fazer com que bênção tal chegue nesta congregação, assim diz o Senhor nesta noite. Receba de Deus nessa noite essa bênção tal. Receba de Deus nessa noite. Hoje é noite de avivamento, hoje é noite de vitória, hoje é noite de você agarrar a sua bênção. Hoje é noite de milagres estarem acontecendo no meio do povo de Deus. Então, segundo fato é bênção tal. Agora, o terceiro fato das bênçãos que vai ser acontecer no meio do povo de Deus por causa de uma restauração, é Deus, irmãos, repreender o devorador. Olha o verso de número 12. O verso de número 12 vai mostrar como Deus está atento a tudo. Deus vai dizer no verso de número 12, capítulo 3, verso de número 11, melhor dizendo, desculpa. E por causa de vós,
Olha o verso de número 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Irmãos, se a pessoa ser restaurada, Deus está dizendo, por causa de você, por causa de vós, eu repreenderei o devorador. O que Ele está dizendo? Eu vou proibir, eu vou impedir a ação do devorador contra a sua vida. Irmãos, que Deus maravilhoso! Devorador não vai consumir o fruto da oliveira. Por causa de vós, por causa da restauração que Deus faz na sua vida, Deus proíbe, irmãos. Que autoridade de Deus! Pastor Fernando, imagine, na tua casa o inimigo não passa nem perto, porque está proibido entrar no portão da sua casa. Olha, presbítero Eliel, não chega no portão da nossa casa, porque eu repreenderei o devorador. Sabe que, em outras palavras, o que Deus está dizendo? Deixa o devorador comigo agora. Você está restaurado, você está crendo na minha palavra, vocês se voltaram para mim, vocês estão devolvendo o dízimo, vocês não estão me roubando mais. Por causa de vocês agora, eu entro na batalha, eu entro na guerra. Sabe o que eu faço? Eu repreendo o devorador. Irmãos, que Deus tremendo. Imagine Deus dizendo, está repreendido. Ele podia repreender sem palavra, mas Deus faz questão, por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Não chega na sua casa, irmãos. Creia nisso, no que eu vou te dizer. Eu estou falando de fonte de vida nesta noite. Eu estou profetizando fonte de vida para a igreja, para aquele que está nos assistindo. Se você crê, ouça isso, ouça isso. Deus prometeu isso para Israel. Deus disse, tirarei de vós as vossas enfermidades. Até a enfermidade não chega na tua casa. Doença não chega na sua casa. Porque Deus repreende o devorador. O produto aqui da terra está sendo consumido. O contexto está dizendo sobre isso, mas a gente pode dizer que o princípio disso está no Novo Testamento. A gente rouba Deus e Deus faz, irmão, cessar tudo. Deus é soberano e tem autoridade. Mas quando a gente se volta, Deus diz, eu abro as janelas dos céus, eu derramo bênção tal, eu repreendo o devorador. E aí a gente encerra aqui o verso de número 12. Olha o verso de número 12, o texto vai dizer que a gente vai ser, irmãos, pessoas de vida feliz. Você quer ser feliz? Olha aqui para o pastor. Você quer ser feliz? Dizima. Você quer ser feliz? Devolve o dízimo. Olha o que diz o verso de número 12. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. As nações, o povo, todo mundo que vê a gente falar, que povo feliz. Mas por que esse povo é feliz? O verso continua, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele está dizendo? Que nós seremos um povo de forma prazerosa. Nós teremos para dar, nós teremos para abençoar. Por isso que a gente é feliz, por isso que a gente é uma terra deleitosa. E aqui eu fecho dizendo o seguinte: quem não dizima, triste para aquele que não dizima, para aquele que não conhece essa mordomia, triste para esse que não conhece, para aquele que falha, para aquele que é inconstante, triste. Agora, para quem dizima, é o texto que encerra aqui, para quem devolve dízimo,
todo mundo vai dizer: todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, por causa de dízimo, tá? Por causa do dízimo, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Se coloque em pé, por favor. Quero chamar você para um grande desafio. Se você é inconstante, se você não está dizimando, se você é eu quero orar por vocês. Eu penso que nesta noite, porque você não é obrigado a fazer isso. Eu creio, mas eu creio daqui do banco. Estou chamando para você vir aqui à frente. É Deus que está te chamando hoje aqui na frente. É Deus que está te convocando. Você quer entrar pela bênção de Deus? Vem para frente receber oração. Vocês vão